Olá, muito boa tarde a todos, espero que me estejam a ver e a ouvir bem. Antes de mais, eu chamo Bruno, sou técnico diagnóstico e terapêutica cardiopneumologia, trabalho aqui no Hospital dos Lusíadas de Porto desde 2010 e antes de começar a falar da importância da polissonografia nos estudos do sono, gostaria de dar os parabéns, aliás, agradecer primeiro o convite por estarmos aqui presentes ao Lusíadas Knowledge Center e também dar os parabéns pela iniciativa e por nos dar um bocadinho de voz àqueles técnicos superiores que tanto trabalham e que tanto contribuem para a investigação e para um bom diagnóstico. Sendo assim, vou falar um bocadinho sobre o que é o sono, inicial o que é o sono. Existem variadas definições do sono, em que esta aqui que eu encontrei parece-me muito bem, é uma função fisiológica complexa, natural, necessária ao organismo e em particular ao cérebro para restaurar um padrão ideal de funcionamento do corpo. Tem uma importância fundamental na maturação cerebral e todos os circuitos neuronais. É necessário para garantir um desenvolvimento harmonioso das funções cerebrais na infância, conservá-las na idade adulta e para travar o seu declínio com o envelhecimento. Falando um bocadinho na estrutura do sono, nos humanos temos de dividir em duas fases, o não REM e o REM. O não REM temos a fase número 1, 2 e número 3, em que o número 1 temos aumentando a progressão então das ondas lentas. No número 1 são ondas lentas de baixa amplitude. Na polissonografia podemos descrever cerca de 10% do tempo total do sono. Fase número 2 é a maior porcentagem, cerca de 50% no tempo total do sono. E fase número 3, cerca de 10 a 20%, 30% em alguns casos, em que temos as ondas deltas, ondas profundas de grande amplitude. Nesta fase número 1, a pessoa, o doente, é facilmente acordado. Temos presença de ondas de serra, ondas θ. Na fase número 2, vamos encontrar os fusos do sono e que não descrito na imagem, temos também os complexos K, que representam a transição. Os fusos do sono, muito importante na consolidação da memória. Na fase número 3, aí sim, fase mais profunda, temos a presença de ondas delta, aí representa assim, e vamos registar a diminuição da frequência cardíaca, a diminuição da temperatura corporal, e a pessoa aí sim está a recuperar, e nesta fase é muito difícil de acordar. Depois, temos também a fase REM, que temos uma característica bastante importante, que nesta fase temos uma atonia, o tónus muscular
está ausente, e o REM vem de Rapid Eye Movement, em que há movimento assíncrono do olho, do eletrooclograma. Normalmente, de uma fase para a outra, um ciclo completo demora cerca de 90 minutos para concluir as três fases do não-REM e o REM. Está recomendado cerca de 4 a 5 ciclos por noite, o que faz um total de 7 a 8 horas de sono por noite, o recomendado. Então, relativamente ao sono, como é que se regula? Temos dois fatores muito importantes na regulação do sono: a luz e a pressão homeostática. A luz, através no olho, temos feixes que vão receber a luz e vão passar através do nervo óptico e vão estimular o nosso núcleo supraquiasmático. O nosso núcleo supraquiasmático é o nosso, no fundo, relógio biológico, muito responsável pelo ritmo circadiano. Vai estimular o hipotálamo e vai produzir ou estimular a produção, neste caso, durante o dia, a hipocretina, muito importante também para a vigília. Durante a noite, deixa de haver essa estimulação do núcleo supraquiasmático e, assim, há a libertação, através do nosso córtex, do nosso hipotálamo, da melatonina, muito responsável, então, pela indução do sonho. Aqui neste gráfico podemos o núcleo supraquiasmático ao longo do dia vai então estimular o nosso hipotálamo, a libertação da hipocretina, ao mesmo tempo vai haver a atividade cerebral aqui é muito alta durante o dia, há acumulação de detritos, há acumulação também de adenosina que vai se acumular na fenda sináptica, provocando no final do dia uma lentificação no raciocínio e até mesmo na atividade motora. Essa pressão faz com que nos obrigue a dormir. Nomeadamente, no final do dia, então o núcleo supraquiasmático deixa de ser estimulado e a melatonina acaba por induzir também, juntamente com a pressão homeostática, acaba por induzir o sono e o ciclo assim retoma outra vez. No período do sono, principalmente no sono lento e profundo, estamos então a libertar e a excretar o cortisol e os detritos acumulados durante o dia. Os efeitos da privação do sono. Normalmente a privação do sono aumenta a sonolência, alterando o processamento das emoções e contribui muito para decisões arriscadas e precipitadas. Se for prolongado, pode levar à diminuição das capacidades cognitivas. Aumenta os fatores de risco, nomeadamente a obesidade, a diabetes e as doenças cardiovasculares e inflamações. Aumenta também do risco de acidentes de viação. Normalmente, quando temos uma privação do sono, na noite seguinte temos registro de aumento do sono REM, na segunda noite um aumento do sono não REM e normalmente o sono só é restabelecido na terceira noite de sono. Neste caso, devido à profissão das pessoas que trabalham por turnos, têm grande dificuldade aqui na parte do estabelecimento do padrão normal do sono. Falando então, agora sim, dos distúrbios do sono. Este é o Manual Internacional da Classificação das Doenças do Sono, ICSD-3, terceira edição. É um manual bastante completo, que fala de todas as patologias do sono e está sempre em constante atualização. E ele escreve aqui 6 grandes pilares dos distúrbios do sono. Um deles temos a insónia aguda ou crónica, distúrbios respiratórios do sono, síndrome da apneia obstrutiva do sono, síndrome da apneia central, hipoventilação do sono, hipersónias de causa central, a narcolepsia e hipersónia idiopática, as parassónias do sono não REM e parassónias do sono REM, distúrbios do movimento, principalmente o síndrome de pernas inquietas, e os distúrbios do ritmo circadiano do sono, o atraso ou avanço de fase. Falando um bocadinho então sobre a insónia. A insónia pode ser definida pela dificuldade em adormecer, em manter o sono ou acordar precocemente.
pode surgir isoladamente ou associado a outras patologias do distúrbio do sono. Nomeadamente, sabe-se que 40% das insónias estão associadas também, está associado também à síndrome da apneia do sono. Podemos dizer que é uma insónia crónica, clinicamente, que é mais, se tiver uma evolução superior a 3 meses. A prevalência é, sem dúvida, do sexo feminino e ao longo da vida. E normalmente ocorre uma sensação de sono não reparador e de fraca qualidade. A pessoa queixa-se de cansaço e muito sono. Falando um bocadinho dos distúrbios do ritmo circadiano. O ritmo circadiano é um ciclo de 24 horas, conhecido então pelo relógio biológico, já falámos anteriormente, o tal núcleo supraquiasmático, que controla todos os ciclos fisiológicos e comportamentais. Aqui está prevalente duas fases, dois distúrbios fundamentais, o atraso e o avanço de fase no sono-vigília. O sono-vigília normalmente está atrasado frequentemente mais de 2 horas, relativamente ao que é socialmente aceite. Os sintomas estão presentes também há pelo menos 3 meses. Os doentes queixam-se de dificuldade em adormecer e normalmente depois obriga a estarem mais tempo a dormir. Se tiverem que ir trabalhar ou ir para a escola, vão se queixar de sonolência. Nesses casos é muito importante o questionário do sono e a antigrafia de pelo menos 7 dias para diagnóstico clínico. Temos aqui um exemplo. O normal ou o socialmente aceite podemos considerar entre as 22 e 23 até às 6, 7 da manhã. O avanço de fase é quando as pessoas têm necessidade de ir para a cama mais cedo, volta das 18 ou 9 horas, e acordam muito cedo também, volta das 2, 3 da manhã. Podemos também considerar aqui também uma insónia terminal. No atraso de fase temos o inverso, as pessoas temos uma insónia primária, a pessoa acaba por adormecer por volta das 2, 3 da manhã e também acorda muito tarde. Neste caso, se forem adolescentes, muito frequente na adolescência, ao serem obrigados a acordar por volta das 7 ou 8 da manhã para ir para a escola, faz com que a criança ou adolescente apresente queixas de sonolência diurna. Nestes tipos de distúrbio, normalmente temos alterações do eixo HHS, que é o eixo hipotálamo-hipófise suprarrenal, em que há um descontrole na produção hormonal, nomeadamente das hipoproteinas, das melatoninas e do cortisol. As hipersónias no fundo, de causa central. Essa é igual. O que é que difere uma da outra? Hipersónia idiopática e a da narcolepsia. E da hipersónia idiopática temos uma sonolência que é mantida no período, ao longo do período da noite. Na narcolepsia, os episódios de sonolência vão surgindo ao longo do dia. Na narcolepsia, podemos ter ou não fenómeno de cataplexia. A cataplexia, no fundo, é a intrusão do sono REM em vigília, em que a pessoa perde o tónus total ou parcial e acaba por adormecer no estado de vigília. Temos também episódios de alucinações, paralisias do sono, em que a pessoa acorda, mas o tónus ainda está ativo. Há uma atonia no fundo, a pessoa acorda, mas não se consegue mexer. Temos relatos em que o sono as pessoas relatam como um sono reparador, acordam com a sensação que dormiram realmente bem, e pode estar também associado a outro tipo de patologias, como síndrome de pernas inquietas ou patologias do sono REM. E a hipersónia idiopática é mais um diagnóstico de exclusão, diagnóstico diferencial. Normalmente não tem fenómeno de cataplexia, não temos registro de ocorrência de alucinações ou paralisia do sono. As pessoas descrevem como, quando dormem, que o sono não é reparador. As cestas também podem fazer cestas longas, mas de pouco sono profundo, pouco reparador. E aqui temos então um pequeno exemplo de uma narcolepsia com cataplexia, em que a pessoa, como disse há bocadinho, há uma intrusão do sono REM no vigílio, a pessoa acaba por perder o tónus subitamente e acaba por adormecer.
Normalmente isto está associado a emoções fortes, um riso, um susto, uma anedota, em que muito frequente também na infância, em que a pessoa acaba por momentaneamente perder o tónus muscular, acaba por adormecer e, como está em REM, também facilmente é acordado-se. Falando um bocadinho aqui nos critérios, para distinguir um bocadinho da narcolepsia tipo 1 ou tipo 2, são bastante semelhantes. A grande diferença é que no tipo 1 temos a presença então da cataplexia, definindo então períodos diários de necessidade absoluta de dormir ao fazer cestas no período último dos 3 meses. Há a presença de cataplexia. Na PSG, nos testes de latência múltipla, tem registro com latência média ao sono inferior a 8 minutos. E também o registro de 2 ou mais períodos de SORREM, Sleep on Set REM, ou seja, nas várias cestas que são feitas, temos que ter registro de 2 ou mais cestas com sono REM. Se fizermos uma análise à hipocretina, o valor desta neurotransmissor está um terço do normal, ou seja, valores baixos, daí surgir a cataplexia, que é a perda total do tónus, o vigílio deixa de estar ativo. Os critérios então para a narcolepsia tipo 2 são bastante semelhantes. Não temos a cataplexia. O registro na PSG ou teste de múltiplo são semelhantes, uma latência média ao sono inferior a 8 minutos, ou 2 ou mais só REMs. Aqui hipocretina, aqui sim, como temos também, não temos a cataplexia presente, aqui a hipocretina, se for medida, tem valores normais ou um bocadinho altos até. As parassónias. As parassónias podem-se definir como transtornos do sono que se caracterizam por experiências, comportamentos anormais, que podem ocorrer em várias fases do sono, durante a transição entre o sono e vigília, no sono ou no despertar. Devem ser tratadas de forma específica caso condicionem a vida da pessoa. Ou seja, normalmente, mais frequente nas parassónias do sono não REM, temos o sonambulismo, muito frequente na infância, que ao longo da adolescência ou da fase adulta a tendência é para desaparecer ou diminuir a intensidade. Aqui temos, como falei agora, as parassónias do sono não REM e as parassónias do sono REM. Critérios então para as parassónias do sono não REM. Normalmente os episódios são recorrentes de despertares incompletos do sono, ou seja, há um despertar que leva a uma sincronia do sono, em que partes do cérebro vão acordar, vão despertar, e outras partes do cérebro vão permanecer a dormir. Nomeadamente o córtex visual vai acordar, vai estar desperto, a pessoa abre os olhos. O córtex motor vai despertar também, a pessoa pode deambular, pode sair da cama, pode deambular sobre a divisão, mas o córtex frontal vai permanecer adormecido, a dormir. Isto quer dizer que a pessoa volta a adormecer e no dia seguinte não se recorda de nada. Ou quase nada. Temos uma amnésia, então, parcial ou completa do episódio, como falei, o tal córtex frontal está permanece a dormir. A resposta é ausente ou inapropriada. Temos como exemplo o sonambulismo, os terrores noturnos. Nesta grande diferença, a pessoa tem despertares violentos, mas normalmente não sai da cama. Aliás, aqui o despertar confusionais é que é isso, as pessoas não saem da cama e têm despertares bastante violentos. Os terrores noturnos mais frequentes nas crianças, em que as crianças choram imenso, acabam por adormecer e não se recordam do episódio. No hipnograma, é característico verificarmos que os despertares ocorrem logo após o sono profundo, ou seja, a fase número 3, que também é característica ou predominante na primeira metade do sono. A primeira metade do sono tem uma predominância maior de sono profundo, sono lento profundo. Como disse há pouco, geralmente não guarda a memória do episódio. Temos aqui um exemplo. Isto então é um hipnograma. O acordado, ou o despertar, o sono REM, fase 1, 2 e 3. A pessoa acaba por adormecer. Na primeira metade da noite vimos realmente temos mais sono profundo. E na segunda metade da noite
está prevalente o sono REM. Temos então o sono REM instalado e depois, subitamente, temos aqui vários microdespertares. Volta outra vez a adormecer, sono REM e volta a ter novamente microdespertares em que a pessoa tem um episódio de sonambulismo, terror noturno ou um despertar violento. Relembrar que nestes casos do sono não REM, a pessoa normalmente tem olhos abertos. Neste caso, vou aqui mostrar aqui alguns vídeos para ter mais ou menos exemplificar um bocadinho uma noção aqui das parassónias. Este do bruxismo é um distúrbio do movimento também, só um bocadinho que vou passar, não sei se conseguem ouvir. O doente está a ranger os dentes, normalmente apresenta um desgaste acentuado da dentição, dores nas mandíbulas. Neste caso é altamente aconselhável o uso da proteção dentária. Temos aqui agora exemplo do sonambulismo, vou passar. Neste caso a pessoa acaba por até cair, se acordar não se vai lembrar do que aconteceu, ou como foi ali parar no chão. Se não acordar, pode deambular então pela casa, nomeadamente comer, mexer nos armários, volta aí para a cama, e quando acordar não se vai lembrar do episódio desta deambulação. Só um bocadinho. Oi. O que aconteceu? Para ver aqui. Aqui estou outra vez. Temos aqui agora um exemplo de um terror noturno, neste caso mais um despertar confusional. O vídeo é pouco perceptível, estamos muito ao bicho noturno, mas a pessoa acaba por acordar violentamente. Está um bocadinho confuso, não sabe bem onde é que está, tem alguns minutos para se situar. Há um caso que pode não acordar. Se acordar, acaba por voltar a adormecer. Entretanto, há pessoas que não acordam e não se lembram deste tipo de episódios. Passando então para os critérios, ou no fundo para as parassónias do sono REM. Nestes casos, os episódios repetidos de vocalizações no sono e ou comportamentos motores complexos, ou seja, neste distúrbio há perda do controle do tónus muscular, há certos grupos musculares que vão entrar em funcionamento e o que a pessoa está a sonhar vai representar no fundo o sonho. Normalmente o sonho são sonhos de luta, são sonhos violentos, o que pode provocar alguma lesão. Muito importante, sabe-se também atualmente que é um dos primeiros marcadores para uma doença neurodegenerativa como o Parkinson. Quando surge um caso destes, solta-se logo um alerta para encaminhamento para a doença neurológica. Na PSG ocorre durante o sono REM, ou seja, mais na segunda metade da noite. É um REM sem atonia, há grupos musculares que estão ativos e que neste caso, diferente do sono não REM, os olhos estão fechados. Como disse há pouco então, ocorre na segunda metade da noite e normalmente em doentes de maior idade, superior a 50 anos. É um marcador importante para a doença neurodegenerativa e o doente em REM acorda facilmente.
e se acordar consegue descrever o sono. Atenção no sono lento. Lento não, aliás, muito semelhante à fase número 1. Temos aqui um exemplo. Aqui no hipnograma temos então aqui o movimento ocular presente, assíncrono, e começamos então a ter também a presença de tônus. A pessoa começa-se a mexer. Vou passar aqui o vídeo. Aqui está. A pessoa acaba por bem de sono REM. Há um micro despertar. Perde-se a atonia e a pessoa acaba por vivenciar o que está a sonhar, e normalmente são sonhos violentos de fuga ou de luta. Muito importante a referir que, primeiro, é um dos marcadores para a doença neurodegenerativa. Bem, por último, vamos então falar sobre os distúrbios de movimento. O síndrome de pernas inquietas é realmente o distúrbio mais prevalente nestes distúrbios, em que a pessoa tem uma vontade inevitável, muito grande de mover as pernas, originando habitualmente uma sensação de desconforto dos membros inferiores. O desconforto inicia-se normalmente em períodos de descanso, durante a noite, quando vai para a cama ou quando está deitado no sofá. Poderá estar associado ou vai provocar alguns períodos de insónia, ou insónia primária, ou intermédia, ou até mesmo final, que vai fazendo que faz com que haja má qualidade de sono e fragmentação do sono. Temos aqui um exemplo que eu tentei escrever aqui no hipnograma, em azul, um sono normal, em que temos as várias fases do sono aqui descritas, fase número 3, os REMs. A vermelha, temos então um exemplo de um doente com síndrome de pernas inquietas, em que há um maior número de microdespertares, uma insónia primária aqui presente comparativamente ao sono normal, vários microdespertares, leva a uma maior fragmentação então, do sono, e o sono lento profundo é menos presente. Muitas pessoas queixam-se de sonolência e dores dos membros inferiores. Para terminar, deixo aqui outros exemplos mais raros, felizmente, de distúrbios de movimento. Estamos com uma criança, muito associada ao ritual do sono, somente são transtornos de transição vigília-sono, que é o body rocking. Aqui também distúrbio do movimento já em fase adulta, head rolling. E também o headbanging. Só de referir que estas patologias são raras, mais frequentes na infância, e à medida que transitam para a adolescência ou na fase adulta, estas doenças têm tendência também a desaparecer. Se são doenças que se caracterizam muito no sono não REM, nesses casos, quando são raros, quando surgem em fase adulta, já assim presente mais presentes na PSG, descritas na PSG na fase REM, aí sim encaminhamos outra vez para os distúrbios neurológicos, em que há um estudo em que temos que estudar o estudo mental. Muito bem. Posto isto, vou passar agora aqui o resto da mensagem, vai ser transmitido pela minha colega, a técnica Ângela. Com licença. Olá a todos, o meu nome é Ângela Ribeiro, eu sou técnica de cardiopneumologia aqui no Hospital dos Lusíadas do Porto desde 2002 e então vou
retomar esta apresentação, partindo aqui dos distúrbios respiratórios, que são efetivamente os distúrbios mais prevalentes. Ainda não se compreende completamente o impacto que estes distúrbios têm portanto, na vida das pessoas. Estão bem estabelecidas muitas correlações, a fisiopatologia da relação entre a doença cardiovascular com a síndrome da apneia obstrutiva do sono está muito bem estabelecida, considerando-se já até como fator de risco, e portanto é disso que vamos falar. Vamos falar destes 3 distúrbios respiratórios: a apneia obstrutiva do sono, o síndrome de apneias centrais do sono e o distúrbio da hipoventilação do sono. Portanto, as síndromes da apneia obstrutiva do sono são caracterizadas, como o próprio nome indica, por uma obstrução na via respiratória superior, na via aérea superior, que vai fazer com que haja um aumento do esforço respiratório, uma ventilação que não é efetiva, que não é adequada. No índice, que o Bruno já falou, da classificação dos distúrbios do sono, há uma distinção entre a apneia obstrutiva do sono do adulto e a apneia obstrutiva pediátrica, e é sobre a do adulto que nós vamos falar. São ambas diferentes, têm métodos diagnósticos diferentes e terapêuticos diferentes também. Portanto, uma apneia obstrutiva do sono é uma interrupção, uma cessação quase completa, superior a 90% do débito aéreo, num período igual ou superior a 10 segundos, e há na mesma esforço ventilatório. Isto traduz graficamente, não é? Quando nós estamos a fazer um registro poligráfico do sono, por uma ausência de fluxo respiratório. Portanto, olhamos para o termista, olhamos para a cama, não vemos fluxo respiratório, mas o doente continua a ter, a nível das bandas de esforço abdominal e torácico, continua a apresentar um esforço respiratório. Porquê? Porque o que há aqui é uma obstrução da via aérea superior, ok? E o ar não consegue passar quase totalmente. Como diz, portanto, relembro que é num período igual ou superior a 10 segundos. A hipopneia, por sua vez, é uma redução parcial do fluxo, ou seja, é superior a mais de 30%, e, neste caso, a hipopneia tem que também apresentar critérios, portanto, num período igual ou superior a 10 segundos, na mesma, mas tem que ter também critérios de diminuição da saturação do oxigênio superior a 4%, se for apenas isolado, mas se for associado a um microdespertar, se tiver uma desaturação de 3%, associado a um microdespertar, e for uma redução superior a 30%, num período igual ou superior a 10 segundos, nós consideramos que é uma hipopneia. Portanto, a síndrome da apneia obstrutiva do sono é de facto muito importante falarmos sobre isso e sublinharmos, porque aqui vamos fazer algumas menções e que são importantes perceber. Neste caso, o doente, portanto, que tem uma apneia obstrutiva do sono, vai aparecer na consulta ou vai ter queixas de uma sonolência diurna excessiva, e tem a percepção que o seu sono não é efetivamente um sono reparador, que se deitou e se levantou, não está fresco como uma alface, tem uma sensação de peso, durante o dia sente um cansaço, é um dos primeiros sintomas, e também tem muitas vezes a percepção que teve alguns episódios de insónia. E pode acontecer também que, por vezes, esse mesmo doente ou outro tem queixas de despertou aflito, despertou com uma sensação que estava obstruído efetivamente, que não estava a respirar e que acordou e que estava com uma sensação de sufocação. Pronto, isto é a queixa do doente, mas nós também devemos valorizar a queixa do parceiro que dorme ao lado, ou eventualmente alguém que, por motivo de férias, ou uma viagem de trabalho, ou uma pessoa que é até viúva, vai dormir na casa de um filho, e há um observador, ou seja, há um filho, há um colega de trabalho, há um amigo que partilham as férias e que observa que durante a noite aquela pessoa tem um ressonar
e que depois de repente fica assim num silêncio, é uma coisa estranha, e que de repente houve um ruído, um esforço adicional para voltar a respirar, e que depois comenta que efetivamente, isto não está, há qualquer coisa no teu sono não está bem, tu tens aí umas paragens respiratórias, depois respiras de uma maneira esquisita, ressonas, tu devias ir ao médico. Pronto, portanto, nós não podemos desvalorizar as queixas do doente e também não devemos desvalorizar as queixas do observador, da pessoa que dorme ao lado, do parceiro de cama, porque efetivamente nunca estão muito longe da realidade. Também o doente poderá ter, portanto, já patologias que derivam desta e que têm como também um fator de risco à apneia obstrutiva do sono e eventualmente outros, mas é muito importante que nós, em doentes que têm uma hipertensão arterial refratária, que é difícil, que está a resistir à medicação, que já tem 3 medicamentos e mesmo assim mantém a hipertensão, um doente que tem distúrbios de humor, que anda com uma irritabilidade muito significativa e que se percepciona, portanto, portanto, tem uma dificuldade em fazer uma gestão emocional, disfunções cognitivas, isto é, a pessoa que não consegue memorizar tão bem as coisas, que já não consegue fixar informação que lhe foi transmitida, que tem dificuldade para estar a falar e a conseguir ir buscar informação para articular, e depois os doentes com doença coronária, porque, como já disse, há de facto uma relação que está estabelecida, doentes que tenham tido AVCs, doentes que apresentem quadros de insuficiência cardíaca congestiva e arritmias auriculares, nomeadamente fibrilação auricular ou diabetes. Estes doentes, se apresentarem estas patologias e, quando questionados, também apresentam queixas anteriormente referidas durante o sono, ou o parceiro ou o observador também as referiu, e se conjugam, devem ser encaminhados para um registro poligráfico do sono, ou eventualmente para uma consulta da especialidade. Neste caso, quando fazem um estudo poligráfico do sono noturno, nós dizemos que ele tem síndrome da apneia obstrutiva do sono quando tem 5 ou mais eventos respiratórios, predominantemente obstrutivos, ou despertares relacionados com esforço respiratório por hora de sono, no caso de um registro de nível 1, ou por hora de monitorização, no caso de um registro de nível 3. Portanto, 5 ou mais, sendo que entre 5 e 14 nós dizemos que é ligeira, entre 15 e 29 moderada e superior ou igual a 30 eventos por hora, não é? Portanto, nós dizemos que é grave. No caso dos síndromes da apneia central do sono, e para que se perceba isto melhor, portanto, mantemos na mesma, portanto, é uma cessação quase completa, superior ou igual a 90%, num período igual ou superior a 10 segundos, mas neste caso não vai haver esforço ventilatório, ou seja, o que nós vamos ver graficamente é que não há, portanto, olhamos para o termista, olhamos para a cânula, o fluxo aéreo, portanto, desapareceu, mas também desapareceu o esforço respiratório. Ou seja, porque a via aérea está efetivamente aberta. Isto não aconteceu por causa de uma obstrução, por causa de uma limitação da via aérea, mas antes porque há uma disfunção do sistema nervoso central. Também podem coexistir ambos os componentes, obstrutivo e central, na mesma apneia, sendo que o início do evento respiratório corresponde a uma apneia central, ou seja, não há fluxo respiratório, não há esforço, mas depois aparece o esforço respiratório durante a mesma apneia, portanto, durante o mesmo período em que não há fluxo respiratório, e nós, coexistindo ambos, não é, na mesma apneia, nós chamamos esta apneia mista, ok? Porque coexistem a componente central e a componente obstrutiva.
Portanto, os síndromes de apneia central, como já dissemos, têm a ver com uma disfunção do sistema nervoso central, portanto, porque não há esforço respiratório, ele é inexistente e pode acontecer de forma intermitente durante a noite ou pode acontecer de forma cíclica em alguns destes tipos de apneia central. Portanto, nós temos classificado a apneia central com respiração de Cheyne-Stokes. É uma apneia central que acontece em que há vários episódios de apneia, em que acontece a apneia e é seguida por uma hiperapneia e depois novamente por uma apneia. A respiração de Cheyne-Stokes acontece muitas vezes associada, portanto, à insuficiência cardíaca congestiva e à arritmias auriculares, nomeadamente a fibrilação, a flutuação auricular ou eventualmente à doença neurológica. Tem um padrão típico de apneia e hiperapneia com um padrão crescente. A apneia central, também pode haver apneia central devido à doença médica, sem respiração de Cheyne-Stokes, portanto, neste caso, exclui-se a respiração de Cheyne-Stokes e o que está na origem da apneia central poderá ser, portanto, são alterações que têm a ver com acidentes vasculares cerebrais ou até com doenças oncológicas. Depois temos a apneia central do sono devido à respiração periódica por elevada altitude, que acontece em altitudes elevadas, normalmente superior a 2.500 metros, podendo também acontecer pontualmente numa altitude superior a 1.500. A apneia central do sono devido à medicação ou substância, um caso, portanto, os opiáceos, a morfina, causam, por exemplo, que causam a depressão respiratória, uma coisa que nos doentes, por exemplo, em fase terminal, estão a fazer morfina, nós vemos que há aquela depressão respiratória, quando os doentes fazem muitas apneias centrais. A apneia central primária do sono da infância e do sono do prematuro, que são, não respondem a nenhuma das causas das anteriores e não têm causa conhecida, e depois a apneia central emergente do tratamento, que é uma apneia central que acontece quando o doente que tem uma apneia obstrutiva do sono e começa a fazer uma ventilação com pressão positiva para corrigir, as apneias obstrutivas muitas vezes ficam corrigidas e depois começam a aparecer apneias centrais. Neste caso, podem aparecer e desaparecer, mas podem ser mantidas e nessa circunstância provavelmente será que ser adicionado outro tipo de terapêutico, eventualmente a sermoventilação, que é a terapêutica às vezes recomendada, muitas vezes recomendada para o tratamento da apneia central, juntamente com a pressão positiva, não é? Com a ventilação para a apneia obstrutiva, ambas. Pronto, depois, por fim, temos os distúrbios da hipoventilação do sono, que a principal característica destes distúrbios é que o doente tem uma ventilação insuficiente durante o sono, apneias, hipopneias, muitas, e resulta num aumento do dióxido de carbono, da pressão arterial do dióxido de carbono, que está normalmente elevado. Portanto, responde a critérios específicos, que depois são determinados pelo registro poligráfico do sono noturno, para considerarmos que efetivamente é uma hipoventilação do sono, e neste caso encontramos nos distúrbios da hipoventilação o síndrome da obesidade e hipoventilação, que é a hipoventilação que acontece pela obesidade, como o próprio nome indica, portanto não há uma patologia, não há outra patologia que responda a isto. Pronto, como toda a gente sabe, a obesidade é quando temos um índice de massa corporal superior a 30 e no caso das crianças um percentil superior a 95. O síndrome da hipoventilação alveolar central congénita e a hipoventilação central de início tardio com disfunção hipotalâmica, ambas que têm a causa é uma mutação genética. A hipoventilação alveolar central idiopática, como o próprio nome indica, não tem causa que responda, portanto, que justifique, e a hipoventilação relacionada com o sono devido à medicação e ou substâncias, portanto, medicação e substâncias essas que estão na origem dos fenómenos da hipoventilação do sono.
Depois temos a hipoventilação relacionada com o sono devido a doenças médicas, normalmente doenças neuromusculares, por fraqueza muscular, ou eventualmente doenças vasculares do parênquima, doenças pulmonares estabelecidas. Pronto, e posto isto, nós, como vocês compreenderam, ou achamos que compreenderam, temos, portanto, 6 grandes grupos que estão identificados no ICSD-3 e, portanto, para fazer o seu diagnóstico, nós vamos então falar dos meios auxiliares que ajudam a fazer este diagnóstico. Claro que antes de o doente ir para qualquer meio complementar diagnóstico, é essencial, é fundamental que ele faça uma boa anamnese, portanto, uma anamnese, uma recolha de informação clínica, uma avaliação clínica eficaz. Para tal, os doentes devem ser observados por um médico, de preferência um médico com formação, portanto, o doente que chega, portanto, pela sua iniciativa ou porque foi aconselhado ou pressionado pelo seu companheiro ou por um amigo, por alguém, ou o doente que chega porque vem encaminhado pelo seu médico de família. Portanto, é fundamental haver uma integração de todos os dados clínicos, é fundamental haver uma boa anamnese, porque muitas vezes os distúrbios não ocorrem isoladamente, eles estão associados a mais que um distúrbio do sono e, portanto, é fundamental que haja uma anamnese eficaz, uma anamnese robusta, que é para depois o médico solicitar, requisitar os meios auxiliares de diagnóstico mais recomendados para o doente em questão. Portanto, para tal, vamos falar agora destes meios auxiliares que existem na medicina do sono. Portanto, os questionários, temos aqui como exemplo o questionário de Pittsburgh, que é um questionário que o doente leva para casa e que preenche ao longo de 2 semanas. São questionários que são muito utilizados na avaliação da insónia ou em suspeitas de perturbação do ritmo circadiano, aquilo que o Bruno falou, atraso, avanço de fase, não é? Do jet lag e dos trabalhadores por turnos. Temos também a escala de Epworth, que é uma escala que nós utilizamos aqui no Hospital dos Lusíadas do Porto, que é uma escala de hipersonolência diurna. Já vou mostrar a seguir uma foto da nossa escala. A escala é preenchida, pronto, nós temos 8 questões a colocar ao doente, o doente tem que nos dizer de 0 a 3 o que é que ele acha que corresponde, eu já vou explicar o que é, e se a pontuação for superior a 10, nós dizemos que a pessoa tem efetivamente sonolência diurna excessiva. A actigrafia é um dispositivo que se coloca no pulso, é semelhante a um relógio e é utilizada na avaliação da insónia ou suspeita da perturbação do ritmo circadiano e também ainda na suspeita da hipersonolência de causa central e pode ser conjugada com o registro poligráfico do sono noturno na suspeita dos distúrbios respiratórios. A actigrafia permite-nos ver o tempo total de sono, permite-nos ver a latência do sono, o tempo de vigília, permite-nos avaliar isso tudo, depois aquilo é descarregado, aparece em forma de gráfico e nós conseguimos perceber, portanto, essas informações obtidas pelo gráfico que é descarregado, o doente leva por um período de tempo e depois isso é integrado e é descarregado num software próprio. Temos o teste das latências múltiplas do sono, que é outro exame que também fazemos cá, e é utilizado na avaliação da sonolência diurna excessiva. É um exame que é realizado durante o período diurno. Habitualmente, e é recomendado que assim seja, deve ser feito a seguir a uma polissonografia, esta que deve validar um período de sono igual ou superior a 6 horas e meia, que é para não termos a interferir no resultado do teste uma privação que tenha acontecido durante a noite, uma privação de sono durante a noite anterior. Portanto, o teste consiste em 5 cestas diurnas que são feitas com um intervalo de 2 horas
entre cada uma, e é muito útil no diagnóstico da narcolepsia, como o Bruno há bocado explicou, e nós também fazemos cá no nosso laboratório. Portanto, temos aqui então a nossa escala, que é a escala que nós usamos cá, a nossa escala de Epworth, a escala para a avaliação da sonolência diurna excessiva, e portanto o doente tem estas questões que lhe são colocadas, e ele tem que responder qual é o risco de adormecer nestas 8 situações que estão identificadas. Portanto, ele é uma escala de 0 a 3, sendo que 0 é nenhum risco de adormecer e 3 é um risco muito elevado de adormecer nestas situações, ao ler um livro, ao ler um jornal, ao estar mais sossegado numa sala de espera, ou num cinema, ou num teatro, olhar para a televisão, ou sentar-se após uma refeição, mesmo sem beber bebidas alcoólicas, estando a conduzir, ficando parado no trânsito, ou eventualmente quando vai com um passageiro. Se no final o nosso somatório der um valor igual ou superior a 10, nós consideramos que o doente tem sonolência diurna excessiva. Portanto, chegamos então aos registros poligráficos do sono, e o registro poligráfico do sono nós temos 4 níveis, sendo que o nível 1 é realizado em laboratório e os restantes em ambulatório, portanto é feito em casa. Nós aqui no Hospital das Lusíadas do Porto realizamos o nível 1 e o nível 3. Portanto, o nível 1 é o que é realizado em laboratório, ele pode ser basal, diagnóstico, sem recurso à ventilação. Também é possível fazer com recurso à ventilação, sendo que pode ser a ventilação durante a noite toda, ou então termos um split night, em que metade da noite é um diagnóstico e na outra metade é colocada então a ventilação com pressão positiva para aferir as pressões, para corrigir as apneias. O nível 2 é um ambulatório que tem os mesmos canais que o nível 1, mas sem recurso a vídeo e sem vigilância do técnico. Já vamos ver num quadro a seguir, vocês já conseguem percepcionar melhor estas diferenças. O nível 3 é um estudo cardiorrespiratório sem eletroencefalograma e o nível 4 é uma oximetria noturna, ou seja, o doente leva um oxímetro que faz o registro durante a noite e depois é descarregado e integrado a informação no software. Portanto, aqui neste quadro vocês conseguem ver, portanto, a distinção, portanto, tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4, relativamente ao local, portanto, tipo 1 é o único que é feito em laboratório, todos os outros em ambulatório, também é o único que tem um técnico permanente a vigiar, e depois temos então os canais, portanto, o eletroencefalograma, o eletroculograma e o eletromiograma do mento, que temos no tipo 1 e no tipo 2, o eletromiograma dos membros inferiores, portanto, do músculo tibial anterior, no tipo 1, no tipo 2 e eventualmente poderá haver no tipo 3, os canais cardiorrespiratórios, que é aí no tipo 1, tipo 2 e tipo 3, e assim como o sensor de posição também, e as indicações. E aqui é que nós temos que efetivamente sublinhar isto. Portanto, o tipo 1 é o único que tem indicação para todas as patologias do sono, ou seja, todos aqueles distúrbios que nós falamos até aqui portanto, podem ser estudados num registro poligráfico do sono tipo 1. No tipo 2 é apenas para suspeitos de distúrbios respiratórios do sono e no tipo 3 é apenas para aqueles pacientes em que há uma suspeita forte, ou seja, há uma probabilidade muito elevada de ser realmente uma apneia obstrutiva do sono e que o doente não apresenta outras comorbilidades significativas. Já vamos ver o que é que isto quer dizer. Portanto, uma vez que nós aqui no Hospital das Lusíadas temos o nível 1 e o nível 3, é sobre estes dois que nós vamos falar agora. E, portanto, o registro poligráfico de sono do nível 1 é efetivamente o método padrão ouro, ou seja, é o método que se utiliza, conforme eu disse há bocado, para o diagnóstico dos distúrbios do sono, portanto, porque ele tem indicação para todos eles. Possibilita o registro de 7 canais, o eletroencefalograma, o eletroculograma, o eletromiograma do mento, o eletromiograma tibial anterior, os canais cardiorrespiratórios e o sensor de posição. E ainda poderemos modificar os parâmetros acrescentando
como por exemplo o sensor do dióxido de carbono, como vocês se devem recordar, e há bocado falamos da hipoventilação, portanto, que a hipoventilação apenas se determina com recurso à avaliação da pressão do dióxido de carbono e, portanto, temos que ter o sensor, temos que ter a capnografia. Ou, por exemplo, nos estudos pediátricos, em que também temos que ter este sensor. Podemos acrescentar isto, podemos também acrescentar elétrodos para a avaliação do bruxismo, que são colocados ao nível do músculo masseter, portanto, ainda podemos fazer aqui modificações no registro poligráfico sono nível 1. É realizado em laboratório, portanto, com um técnico e também com eventual recurso à videovigilância. Como vocês puderam ver pela parte da apresentação do técnico Bruno, a videovigilância é fundamental para estabelecer o diagnóstico de vários distúrbios do sono. Portanto, ora cá temos um exemplo aqui no nosso laboratório, um senhor aqui monitorizado, portanto, isto é um registro poligráfico de sono nível 1, temos ali, portanto, as coisas preparadinhas para monitorizar, para obtermos os canais todos. Não tem aqui uma fotografia da capnografia, mas também temos a capnografia se for necessário adicionar. O que acontece é que o doente, quando faz a marcação, é-lhe dada uma preparação. Nessa preparação, o doente é aconselhado a fazer a sua vida normal no dia do exame e é aconselhado a trazer, eventualmente, objetos que o ajudem a estar mais confortável, a sentir-se mais, portanto, de uma forma mais próxima daquilo que sente em casa, ou seja, uma almofada, a sua almofada de casa, eventualmente um livro para ler, deve trazer um pijama confortável, duas peças, os quartos estão sempre a uma temperatura muito boa, porque nós aconselhamos sempre que traga uma roupa adequada, nada de roupa muito quente, porque não é o indicado. E depois, normalmente na véspera, nós voltamos a contactar o doente para questioná-lo se tem alguma dúvida, para lhe relembrar das coisas e também para às vezes, lhe explicar algumas situações de logística relativas ao exame, que às vezes o doente também possa ter dúvidas e queira nos questionar acerca disso. Aqui nesta imagem temos do nosso lado esquerdo um online view, portanto é um registro a correr em direto, portanto o técnico monitoriza e após monitorizar deve fazer a calibração, deve verificar que está tudo a funcionar, deve fazer alguns testes, pedir ao doente que faça algumas coisas para verificar se está a funcionar, o ronco, o eletroalcoolograma, portanto, que é para vermos se partimos para o exame com tudo síncrono, sincronizado e a funcionar sem falhas. Depois do lado direito temos um registro já depois do exame terminado, em que está a ser analisado e estadiado, temos ali algumas hipopneias, de saturação, ronco, e portanto aqui é o técnico, portanto já depois de ter terminado o exame, desmonitorizado o doente e ter finalizado tudo, depois o técnico vai fazer a outra parte, que é analisar e estadiar o exame. Portanto, no nível 3, passando para o registro do nível 3, o nível 3 é o que nós chamamos de um estudo cardiorrespiratório ou poligrafia respiratória, portanto, podem vir assim identificados na requisição do médico. Como já disse, o nível 3 é apenas, deve ser requisitado a doentes que tenham um elevado risco de terem apneia obstrutiva do sono após a avaliação clínica e que não tenham comorbilidades significativas, nós já vamos ver quais são. No nível 3, nós não somos, portanto, o doente não sai daqui com o aparelho colocado e vai assim para casa. Somos nós que ensinamos ao doente
como é que se coloca? Portanto, o doente vem durante o dia, nós fazemos um questionário prévio, acordamos com ele e vemos qual é a hora que ele se vai deitar e, mediante isso, fazemos, portanto, definimos a hora que o aparelho se vai ligar e depois vamos combinar com ele, mediante a hora a que ele vai se ligar, a hora a que o doente se vai monitorizar. Se eventualmente o doente tiver alguém que o vá ajudar e se essa pessoa vier com ele, explicamos a ambos, não é? Só aumenta a probabilidade, diminui a probabilidade de haver falhas, não é? Porque ambos aprendem. Se não, se o doente estiver sozinho, até o aconselhamos a fazer em frente ao espelho, damos algumas técnicas para ele perceber e tentamos tranquilizá-lo, porque aquilo é bastante simples. Portanto, neste caso, não tem a vigilância do técnico superior de saúde, claro. Pronto, temos aqui a nossa colega Ana Cruz, que se voluntariou gentilmente para vos mostrar o que é o nosso estudo, registro de nível 3. Portanto, lá está ela, toda bonita, e portanto lá temos o nosso equipamento, a cânula, o oxímetro, as bandas que são descartáveis, temos ali o X-Trace, depois nós medimos, antes de ensinar o doente, normalmente fazemos a medição, que é para depois, quando vamos explicar ao doente, nós o que vamos fazer é uma simulação e podemos repeti-la das vezes que for necessário até que a pessoa compreenda, portanto, e até muitas vezes dizemos ao doente para ser ele próprio a mexer, a colocar, que é para ele perceber que aquilo realmente não é assim, pronto, ciência de ponta, é uma coisa simples, é tranquilo e vai correr tudo bem e para o doente ir mais relaxado para casa, pronto. Como veem, é bastante simples, qualquer pessoa, após nós ensinarmos, é perfeitamente capaz de colocar o aparelho, de se monitorizar. Pronto, então, retirado isto das guidelines para técnicos do sono, nós, de facto, o registro poligráfico de sono, a indicação para ele é para doentes com elevada probabilidade de terem apneia obstrutiva do sono e sem outras comorbilidades, sem história médica complicada. E depois temos aqui as contraindicações. Portanto, isso significa que doentes com doença cardiopulmonar, com doentes com insuficiência cardíaca congestiva, doenças com doenças neuromusculares que tenham tido AVCs, infartos nos últimos 180 dias, que tenham suspeitas que possam ter um síndrome da apneia central, eventualmente com respiração de Cheyne-Stokes, com hipertensão refratária e tomando vários medicamentos, portanto, para a atenção e que ela continua sem se conseguir controlar. Doentes com DPOC ou que apresentem na prova funcional respiratória um FEV1 inferior a 65%, pacientes com doença psiquiátrica, portanto é uma lista extensa de comorbilidades que de facto fazem com que este doente não tenha indicação para nível 3, antes para nível 1. Pronto, e então, como eu já vos falei há bocado, que apareciam aqueles dois gráficos, um gráfico da direita, o técnico estava a analisar, portanto, e a análise e o estadiamento, portanto, são feitas mediante aquilo que está pré-definido e que vem definido neste manual, que é um manual que é utilizado por todos os laboratórios do sono, da Academia Americana da Medicina do Sono, e que é um manual que tem todas as regras para análise de estadiamento e está constantemente a ser atualizado. Temos aqui do lado esquerdo a versão 2.5, foi lançada foi publicada em 2018, e a versão 2.6 foi publicada em 2020. Aqui temos as alterações que foram feitas à versão 2.5. O nosso laboratório de sono não é exceção e é, de facto, este manual que nós utilizamos, que estudamos e que reciclamos várias vezes para, de facto, não termos erros do operador, não é? Para que sejamos objetivos na análise e no estudamento
do registro. Portanto, isto para fazer aqui a ponte para a importância do técnico no laboratório do sono. E claro, isto, como é óbvio, o técnico tem que ser um técnico competente, tem que estar apto para avaliar, executar, interpretar e controlar os registros, ser independente, ser autónomo na execução dos exames, até porque o exame de laboratório, de facto, que é realizado à noite, o técnico está sozinho com o doente. E tem que estar, obviamente, para ser capaz destas coisas todas, tem que estar atualizado, tem que fazer formações regulares e tem que estar a par da literatura mais recente que é publicada. O técnico tem também que ter competências sociais, competências humanas, porque está integrado dentro de uma equipa. A patologia do sono é um campo vasto. Isto é multidisciplinar, não diz respeito só à pneumologia, também diz respeito a muitas outras especialidades e é com essa perspectiva multidisciplinar que o técnico tem que trabalhar e tem que, obviamente, demonstrar pelo paciente interesse, tem que ter empatia, tem que o doente, estas coisas do sono, das patologias do sono, dos distúrbios do sono, angustiam muitos doentes. Para além do facto do doente ir para o Google, como nós sabemos hoje em dia, acaba por ser um problema, acho que qualquer profissional de saúde reconhece isso. Depois o doente também tem algum receio, porque o sono, mesmo nos ditos populares, não é? Muitas vezes está associado à morte, portanto a pessoa começa a ficar muitas vezes com medo de que vai dormir e que se calhar não vai acordar, sei lá, fica angustiada, fica preocupada, a pessoa chega até nós e sente-se de facto angustiada com isto e nós temos que ser capazes de nos colocarmos no lugar dela. Se assim for e se nós de facto trabalharmos essas nossas competências sociais e humanas, nós somos capazes de pôr o doente muito mais confortável. Somos capazes de desmistificar muito mais mitos que o doente traz, preconceitos que o doente traz quando chega até nós. Somos muito mais capazes de que o doente se sinta à vontade e que no final tenha uma percepção do sono que é muito próxima do sono que tem em casa, que é esse o objetivo, para além da competência técnica e para além do sucesso do exame, do sucesso técnico, das valências técnicas, depois também ajudar o doente, porque sem isso o resto é insuficiente. Portanto, também o técnico tem que ter estas capacidades e, portanto, o técnico é importante. E deve ter essa noção e deve ter esse sentido de responsabilidade também. Depois, nós decidimos incluir aqui na nossa apresentação este questionário. É um questionário que, se vocês virem nos vídeos até da Sociedade Portuguesa de Pneumologia, nos dias do sono, falam disto. É um questionário Stop Bang. Este questionário é um questionário que permite estimar se a pessoa tem ou não um alto risco para apneia obstrutiva do sono. Nós, aqui no Hospital dos Lusíadas do Porto, vamos ter, brevemente, vamos distribuir este questionário pelas salas de espera. Se às vezes vocês acharem que conhecem alguém na vossa atividade social ou profissional que tenha, se calhar, possa ter uma apneia obstrutiva do sono, isto é um questionário simples, é um questionário de resposta sim ou não. No cabeçalho podem preencher peso, altura e se conseguirem o perímetro cervical, depois aparece uma pergunta que questiona se o perímetro é superior ou não a 40 centímetros e depois o que vai acontecer é que no final destas perguntas a pontuação é definida da seguinte maneira: se tiver 3 ou mais respostas positivas, considera-se que tem um alto risco para a apneia obstrutiva do sono. Portanto, o ideal é levar o questionário ao seu médico assistente. Conclusões. Por isso, desta apresentação, o sono é essencial à vida, ok? É multifuncional, é no sono que se corrigem muitas coisas na homeostase.
a nível metabólico, a nível neurológico, a nível imunológico. Portanto, o sono é fundamental e, infelizmente, cada vez mais se desvaloriza isso. Não pode ser, temos que combater isto, temos que, de facto, fazer um travão aqui e apelar na nossa vida profissional e também na nossa vida social, a que os doentes tenham, a que os nossos amigos, os nossos familiares tenham uma boa higiene do sono, é fundamental. O sono é diferente entre indivíduos, é diferente entre homens e mulheres, é diferente de indivíduos para indivíduos. Um exemplo disso, o nosso presidente que dorme pouco, é um short sleeper e está tudo bem, e modifica-se também ao longo da vida, com a idade. Depois, existe um índice que se pode consultar, onde estão classificados e atualizados os distúrbios do sono, divididos em 6 grandes grupos, que foram explicados aqui nesta apresentação, e os distúrbios respiratórios de sono são efetivamente os mais prevalentes. É fundamental haver uma boa avaliação clínica por um médico de preferência que tenha, de facto, tenha alguma especialização na área, tenha alguma formação nesta área, e essa avaliação é então auxiliada pelos meios complementares de diagnóstico que foram falados aqui, nos quais se incluem então os registros poligráficos do sono. Sendo que o nível 1, tanto como falamos, é aquele que permite, é o mais abrangente, o que é indicado para todos os distúrbios do sono. Os técnicos que trabalham nos laboratórios de sono devem estar atualizados, devem estar a par da literatura mais recente, devem ter ações de formação regulares e devem ter competências sociais e humanas que lhes permitam ajudar o doente a ultrapassar as dificuldades do diagnóstico ou do tratamento e a explicar também as vantagens e desvantagens de todas as eventuais etapas que se sigam ao exame, ao registro poligráfico do sono, ao exame, ao meio auxiliar de diagnóstico que foi feito. Por isso, posto isto, aqui as nossas referências bibliográficas que nos auxiliaram para a elaboração desta apresentação, e por isso, obrigada e boas noites. Agora temos que esperar a caixa de perguntas. Não sei se alguém tem alguma questão para nos colocar, algum comentário. Isto é um tema que dá pano para mangas. Podíamos ficar aqui a tarde toda e não conseguíamos falar sobre tudo e podíamos fazer muitas webinars divididas por muitas partes. Obrigada. Pronto. Sim, à partida prevê-se que... Haverá um link no YouTube. Sim, para para breve. O tecnicamente falando, não é? Irá estar eventualmente no YouTube para breve. Pronto, vamos então dar por concluído. Agradecemos a todos a atenção que nos deram. A paciência. E a paciência de nos ouvir um bocadinho. Qualquer coisa, disponham. Não sei, há ali alguém mais a escrever. Sim, está ali o nosso colega
também da Sleep Team a dizer boas noites e boas noites para ti também. Ainda está a gente a digitar. Pronto, acho que não há assim perguntas, por isso se calhar vamos dar por concluído aqui. Obrigada a todos mais uma vez e tentem... Espero que seja útil esta apresentação e tirem proveito, o máximo proveito possível e durmam o melhor possível também. É isso mesmo, durmam bem para terem bons dias, boas noites para terem bons dias. Obrigado a todos, Obrigada. Até breve.